O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro Padre Ivo, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, São Mateus, no capítulo 10 do seu Evangelho, apresenta o discurso de Jesus sobre a missão dos discípulos. Jesus envia os 12 discípulos para a missão e por conta dessa missão Jesus dá algumas orientações. Nunca faltará na igreja discípulos missionários de Cristo Jesus que tenham a coragem e a alegria de anunciar a boa nova da salvação cristã. Nunca faltará. Graças a Deus, há muitas pessoas generosas, disponíveis para o testemunho, para o anúncio da boa nova da salvação em Cristo Jesus. No entanto, Jesus, no Evangelho que acabamos de ouvir, alerta que o testemunho da fé é também acompanhado de contrariedades, acompanhado de incompreensões e até mesmo perseguições das pessoas da própria família. Mas Jesus também nos dá a garantia de que os seus discípulos missionários, nunca deixarão de ter a assistência divina, nunca deixarão de ter a assistência dos dons do Espírito Santo. É Ele, o Espírito Santo, quem nos torna discípulos missionários. É Ele, o Espírito Santo, que deve ser sempre invocado por todos nós, para que tenhamos a coragem,
a disposição, a alegria, a sabedoria para anunciar a boa nova de Cristo Jesus. É impressionante perceber, já no Antigo Testamento, a assistência divina em relação a tantos homens e mulheres que agradaram o coração de Deus. Nesses dias, ouvimos na primeira leitura trechos do livro do Gênesis que nos falaram do testemunho de José, filho de Jacó, um testemunho belíssimo, um homem assistido pelo Espírito do Senhor. Como sabemos, por causa da inveja, os irmãos de José queriam matá-lo. Mas um deles, chamado Rubens, conseguiu evitar aquele fratricídio, conseguiu evitar aquele assassinato por inveja. E aí venderam José para uma caravana, e com isso José parou no Egito. E lá no Egito, motivado pela sabedoria divina, José se tornou um grande administrador. Houve um período de profunda carestia, e também os filhos de Jacó, os irmãos, portanto, de José, já estavam passando por necessidade, e o Egito se tornou um grande celeiro, um grande recurso para os povos que estavam ali nas vizinhanças do Egito, um grande recurso alimentar. Então os irmãos de José, os filhos de Jacó, foram também para o Egito para comprar alimento. E ali José reconheceu seus irmãos e José os perdoou, tendo tudo para se vingar, tendo tudo para acabar com a vida deles, que queriam matá-lo, ele os perdoou. E que coisa linda! Ele teve ainda a graça de rever o seu pai, como nós ouvimos na primeira leitura desta Santa Missa. Jacó foi ao encontro de seu filho José no Egito, se abraçaram. Que alegria! É a recompensa de Deus, a recompensa do Senhor àqueles que com a sua vida agradam a Deus, procuram viver no seu dia a dia à luz dos mandamentos divinos. Hoje, a Igreja celebra a memória de São Bento Abade. São Bento também contou com a assistência divina. Como eu disse no começo desta celebração, ele se tornou o pai, o patriarca do monaquismo no Ocidente e contribuiu com a santificação da Igreja por meio do carisma monástico. Escreveu uma regra, a regra monástica, que orienta a vida da comunidade monástica. Mas é interessante, irmãos e irmãs, essa regra, ela se tornou também um instrumento social para a organização das cidades na Europa. Por isso que São Bento também é o patrono da Europa. O continente europeu celebra hoje São Bento, seu patrono. Porque, através da regra de São Bento, ele de tal forma, à luz da palavra de Deus, à luz das Sagradas Escrituras, ele de tal forma foi organizando a vida comunitária dos monges, que aquilo se tornou inspiração para a organização das cidades daquele tempo. Cidades, muito bem organizadas
na Europa daquele tempo. Homem de Deus, homem agradável a Deus, cujo carisma continua presente, atuante na vida da igreja, na nossa humanidade, através dos monges, das monjas, os mosteiros beneditinos. Peçamos a Deus, irmãos e irmãs, que também nós, fiéis cristãos, batizados, batizadas, que também nós tenhamos a coragem e a alegria de viver como discípulos missionários de Jesus Cristo, sempre tendo a certeza que o Espírito Santo nos assistirá na perseverança final, pois é o próprio Jesus que no Evangelho nos garante: quem perseverar até o fim será. Quem perseverar até o fim será salvo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.